Olá pessoal, aqui quem fala é a Paty. Hoje nós vamos falar sobre um dos meus jogos preferidos, a obra-prima da Naughty Dog, que já fez muito marmanjo e marmanja se emocionar com a história de Joel e Ellie. Hoje nós vamos conhecer algumas curiosidades sobre The Last of Us. Espero que gostem, bora pro vídeo! A primeira ideia que tiveram foi que o game deveria conversar com o jogador por meio do relacionamento entre os personagens. Essa ideia partiu do relacionamento entre Nathan Drake e o monge tibetano Tenzin do jogo Uncharted 2 Among Thieves. Neil e outro diretor da Naughty Dog tiveram a ideia de fazer um game inteiro baseado em um relacionamento similar dos dois, cheio de cumplicidade, amizade e confiança. E assim nasceram Joel e Ellie. E a partir da amizade entre esses dois personagens é que o estúdio decidiu qual seria o gênero, o formato e o resto da história apocalíptica de The Last of Us. Os criadores do enredo passaram anos pesquisando uma série de doenças e epidemias que poderiam ser determinantes para a trama do jogo, de gripe aviária até efeitos colaterais causados pela exposição à radiação vulcânica. Mas após assistirem o documentário Planet Earth da BBC, o patógeno foi encontrado. O fungo que originaria o apocalipse do jogo seria o Ophidiocordyceps unilateralis, que ficou conhecido pelos jogadores como Cordyceps. Esse fungo é conhecido por soltar esporos que invadem e dominam o sistema nervoso de formigas, deixando-as exatamente como pequenos zumbis. Partindo dessa ideia, nasceu o Cordyceps, que penetra no sistema nervoso humano e que causou a pandemia no jogo. Mas fiquem tranquilos, que por enquanto ele não infecta humanos. Por enquanto. A trilha sonora de The Last of Us foi criada simultaneamente com a produção do jogo. A cada cena elaborada pela produção, uma trilha era criada logo em seguida. A sincronia era tão perfeita que em alguns momentos os produtores não criaram diálogos e deixaram a música falar por si só. O primeiro trailer de The Last of Us foi bem polêmico. Isso porque a aparência física de Ellie era muito similar à da atriz Ellen Page, que era a estrela de outro título, Beyond Two Souls. A Naughty Dog se mostrou completamente descontente com as declarações da atriz e até mesmo com as comparações, uma vez que tudo era uma simples coincidência, provocada pelo rejuvenescimento da aparência de sua dubladora em mocap, a atriz Ashley Johnson, que é bem mais velha que a personagem. Mas tanto o público quanto a atriz criaram tanto caso com a aparência da menina, que os desenvolvedores ajustaram o visual da personagem e até acrescentaram uma cicatriz em sua sobrancelha. Originalmente, a personagem Tess foi projetada para ser a vilã principal. A contrabandista teria um irmão morto em fogo cruzado com os militares, enquanto Ellie e Joel levavam Ellie para fora da zona de quarentena. Ela culparia Joel pela morte do irmão e durante o resto do jogo perseguiria os dois. Mas ainda bem que eles mudaram a história, porque o motivo para a vilania da moça era bem fraquinho, ainda mais naquele cenário. The Last of Us teve um dos desenvolvimentos mais secretos da história da Sony e da Naughty Dog. Na época, somente alguns executivos sabiam alguma informação do jogo e todas as pessoas ligadas ao desenvolvimento de The Last of Us foram proibidas de darem entrevistas ou publicar qualquer informação sobre a produção e seu desenvolvimento. Ou seja, 1001 cuidados foram tomados para que nenhuma informação do jogo vazasse precocemente. No entanto, cerca de 2 meses antes do lançamento do primeiro trailer, nosso queridíssimo Neil Druckmann perdeu seu iPad num avião. E sim, o trailer de The Last of Us estava lá. Ele ficou desesperado com a possibilidade de vazarem o trailer, mas felizmente ninguém fuçou no iPad do moço. Originalmente, Ellie e Joel andariam com um cão companheiro de aventuras, mas a ideia foi rejeitada porque um dos programadores do jogo deu um chilique, dizendo que colocar um cão naquele jogo, que já era tão complexo, demandaria mais uma infinidade de detalhes técnicos. Então ficamos sem o au-au. Um easter egg sobre The Last of Us pode ser encontrado em Uncharted 3, Drake's Deception. Em cima do balcão de um bar é possível encontrar um jornal que traz em sua manchete a informação. Cientistas continuam lutando para entender um fungo mortal. Pena que The Last of Us saiu depois de Uncharted 3 e o easter egg passou despercebido. E por falar em easter egg, o mesmo bar que Nathan está logo no começo do jogo também é visitado por Joel em The Last of Us. O nome do estabelecimento é Sullivan's Irish Pub e faz referência ao personagem Victor Sullivan, grande parceiro de Nathan. Se você jogou The Last of Us pouco tempo depois de seu lançamento, muito provavelmente você percebeu algumas placas com os dizeres Pest Control em alguns murais, e percebeu que nessas placas existia um número de telefone do serviço, e tenho certeza que em algum momento passou pela sua cabeça ligar para aqueles números para ver no que dava. E não é que alguns malucos americanos ligaram e os números eram reais, mas era de um disque sexo, e a Naughty Dog ficou totalmente constrangida com a descoberta e alegou que houve um erro interno por parte dos designers e depois retirou os números por meio de uma atualização. Durante praticamente todo o jogo, é possível ler jornais espalhados pelo cenário, com uma manchete bem peculiar. No jornal podemos ver o anúncio Uncharted 13, a Lush Movie, filme baseado na série Uncharted, e que quem está escalado para fazer o jovem Nathan Drake é o cantor Justin Bieber, nada de Tom Holland. Além de uma notícia bem curiosa, formigas zumbis são descobertas na Amazônia. Fungo único é suspeito da ruína.
Após fugirem de Pittsburgh depois de passar pelos esgotos, na saída para os subúrbios, os personagens encontram as palavras Don't Open, Infected Inside em uma parede. As escrituras são uma referência ao primeiro episódio da série The Walking Dead, onde o protagonista Rick Grimes lê Don't Open, Dead Inside, na porta da cafeteria do hospital. Já nos subúrbios, uma das casas visitadas por Joel é praticamente idêntica à casa onde Lee encontra Clementine no game The Walking Dead da Telltale, fazendo uma clara referência. Nos minutos finais do game, nas paredes do hospital em Salt Lake City, estão espalhados cartazes que à primeira vista parecem somente aqueles testes de visão que fazemos no oftalmologista. Mas olhando o cartaz com mais atenção, podemos observar a mensagem Run, you're nearly there, don't quit, que quer dizer, corra, você está quase lá, não desista. As palavras certamente são uma espécie de estímulo aos jogadores, uma vez que na reta final do game, derrotar os inimigos se torna um exercício de paciência e atenção pela tamanha dificuldade. Para comemorar o lançamento da versão remasterizada do game para PS4, a Sony realizou um evento especial para fãs em Santa Mônica, Califórnia, que incluiu uma apresentação ao vivo de cenas importantes do game com os atores principais, contando até com um final secreto diferente do game. And I will let you die. Your brain is worth more alive. Ficou curioso para ver o resultado? Não se preocupe que eu vou deixar o link aí na descrição para vocês. Em Uncharted 4, A Thief's End, no quarto de Cassie Drake, existe um pôster de uma mulher ruiva, grávida e portando uma arma com os dizeres The Last of Us American Daughters, dando a entender que uma nova HQ será publicada. Será que teremos uma nova história contando fatos passados, assim como a HQ de The Last of Us American Dreams foi publicada como um prequel do primeiro game? E finalizando o vídeo de hoje, você sabia que um fã da obra conseguiu reproduzir o trailer de anúncio de The Last of Us Part 2 com os gráficos de PlayStation 1, como se ele fosse para aquela plataforma? O resultado você confere aí na tela. Pode parecer estranho hoje, mas era o que tinha de melhor na época, lá em 1998. What are you doing, kiddo? You really gonna go through with this? I'm gonna find, and I'm gonna kill every last one of them. E essas foram as curiosidades sobre The Last of Us. Espero que tenham gostado. Você sabe aquela curiosidade que ninguém sabe? Compartilha com a gente aí nos comentários. Não quer perder tudo que rola no canal e é novo por aqui? Se inscreva e não se esqueça de deixar o like. Você também pode nos seguir nas redes sociais, o link está na tela e também na descrição do vídeo. Beijos pra vocês e até o próximo vídeo.